Salve, salve, meus amigos aqui do Café Cultural da Rádio Mega Brasil. Muito bom estar com vocês de volta, mais uma semana, mais um programa. A gente vem aqui bater um papo sobre cultura, sobre qualidade de vida, sobre como a gente pode ser uma pessoa melhor através da cultura, através da educação, através das manifestações culturais que acontecem por esse Brasil afora. Eu tenho a honra, o prazer, a alegria de estar recebendo hoje aqui o arquiteto Paulo Costa, um nome fantástico de um local fantástico. Eu comentava com ele nos bastidores antes de abrir as câmeras. O Paulo é curador de uma exposição na Casa Museu Ema Klabin, um dos lugares que eu tive a felicidade de conhecer. É um lugar que a gente respira cultura. Eu comentava com o Paulo que andar na casa da Ema Klabin é saber que você está olhando para um lado, perdendo alguma coisa fantástica e importante do outro lado. Então você não pode ter pressa, não pode ter tempo, não pode querer ficar lá sem estar inteiramente lá, né, Paulo? Sim. Bom, muito bom estar aqui. A experiência de uma casa-museu, né? Ela é sempre muito diferente de um museu tradicional, né? De um grande museu. Né? Nos museus, normalmente, as exposições, né? Elas têm uma narrativa linear, as coisas estão expostas, né? Isoladas e separadas normalmente por época, por tipologia, né? Por cultura que produziu aquilo, né? Com raras exceções, mas no geral é isso. E a casa-museu, ela, né, como o nosso caso, né, que tem os ambientes preservados, ela tem um outro tipo de experiência, né? É uma coisa imersiva, porque os visitantes entram, está lá toda a coleção reunida pela dona Ema Klabin, né, ao longo de décadas, e tem a história da vida dela também, e é o próprio olhar do visitante que vai formando essa leitura, sim. Né, que vai aproveitando, né, toda aquela experiência, né, de uma coleção que é muito panorâmica, né, uma coleção que peça mais antiga é do século XIV a.C. Olha só, e imagina. As últimas peças são da década de 1980. Então é uma experiência única, assim, de uma personalidade única que criou, né, a casa e a coleção. Exato. Paulo, uma coisa que você comentou, as últimas peças da década de 80. Isso não quer dizer de forma alguma que o espaço, que a casa não se renove, né? Não quer dizer que eu já fui lá, se eu já vi tudo. Primeiro que ver tudo é uma coisa que você não é em uma visita que você vê, entende, conhece tudo. Mas não tem isso, né? Parou. Não, o espaço se renova, a energia do espaço se renova, inclusive com essa exposição que vocês estão fazendo com a Reviravolta, né? Justamente foi essa a ideia, né, da Reviravolta. Este ano, né, a gente está completando 15 anos de abertura ao público. Okay. E daí, obviamente, né, quando a gente abriu lá em 2007, a gente já teve que promover, a gente preservou os ambientes da casa, mas a gente teve que promover algumas alterações para poder abrir ao público, né, de mudança de lugar de algumas peças, remoção de outras peças muito frágeis, enfim. E a gente montou essa exposição de longa duração, que ficou esses 15 anos, e a Reviravolta é justamente uma proposta de um novo olhar. A gente mudou mais de quase 300 peças de lugar na casa, colocou em outras posições, provocando assim outras leituras, outros olhares, outros diálogos entre as peças, porque isso também é muito importante, né, numa casa-museu. Dependendo da posição de destaque, que você põe uma pintura ou uma escultura, ela vai ser mais vista ou menos vista. Então, a gente fez toda essa modificação justamente para despertar o interesse do público. E, além disso, quer dizer, ao longo dos anos, a gente também tem feito exposições temporárias de peças que não ficam em exposição permanente, principalmente de artes decorativas, como a gente já fez esse ano, uma exposição dos faqueiros, né, que chamava Faca, Colher e Garfo. Olha só.
Não, muito legal. Eu estava dando uma olhada no material que eu recebi, aliás, riquíssimo material. Algumas peças vocês voltaram para as posições originais quando a dona Emma Clabin estava morando na casa. Isso tem todo um significado, né? Quer dizer, o local onde ela queria que aquela peça estivesse. Ela mexia muito nas peças, mudava de lugar. Como que era a cabeça dela? Então, quer dizer, na verdade foi isso, quer dizer, a gente, em alguns casos agora, nessa exposição, a gente retomou o arranjo que estava na época que ela faleceu, mas ela, ao longo da vida, ela mudou muito as peças de lugar também. Quer dizer, não era uma coisa fixa, mesmo porque ela construiu essa casa, né, nos anos 50 já para abrigar a coleção, mas quando ela se mudou para casa, ela tinha, vamos dizer, adquirido metade da coleção, como ela ainda ia adquirir outra metade até o final da vida. E isso forçou, obviamente, ela a ir mudando as coisas de lugar. E a gente tem alguns registros de onde as coisas estavam antes. Então, isso é uma coisa um pouco fluida, quer dizer, e a gente, justamente, essa experiência agora é de trazer algumas peças que estavam guardadas em reserva técnica, e algumas peças também que precisavam de restauro e que a gente restaurou especificamente para a exposição. Que maravilha. Me chamou muito a atenção as obras, que é engraçado, é pouco conhecido, mas quer dizer, quem milita nesse campo sabe, as obras do falsificador espanhol. Quer dizer, é um artista que até hoje ninguém sabe quem é esse artista, na verdade, né? E ele falsificava obras. Como que é um pouco dessa história? Esse é um caso muito, muito curioso. O falsificador espanhol, como ele acabou ficando conhecido, né, ele foi ativo assim entre a última década do século XIX e as primeiras décadas do século XX. E ele produziu uma série de iluminuras, né, de páginas iluminadas. Ele pegava folhas originais de livros medievais, ele raspava um dos lados e fazia novas ilustrações. Páginas que não eram, que só tinham texto, ele raspava o texto e fazia novas ilustrações. E vendia isso, e vendeu muito, teve muito sucesso, e por muito tempo ele foi considerado, as peças eram consideradas autênticas, né? Essas obras eram consideradas autênticas. Depois teve uma diretora da Belle da Costa Green, lá da Morgan Library, lá de Nova York, que acabou desconfiando um pouco das peças dele, né, das páginas dele, e começou a investigar e identificou como falsificações, né, pela própria técnica, pelos materiais utilizados, enfim. Identificou isso como falsificações a partir dos anos 30, assim, da década de 30. Mas, curiosamente, como muitos museus e bibliotecas já tinham essas falsificações, ela iniciou a catalogação de todas as falsificações. Depois, posteriormente, teve um outro diretor William Faulkner, lá da Morgan Library, né, que sucedeu a Belle, que se interessou muito, que tinha muito interesse por falsificações, e ele acabou promovendo uma exposição de todas as falsificações do falsificador espanhol na década de 70. E hoje em dia é curioso, porque a história ficou tão famosa que as obras dele são vendidas, elas têm preço de mercado, elas às vezes até valem mais do que páginas iluminadas originais, mas nunca ninguém conseguia, que eu brinco que é um dos falsificadores mais bem-sucedidos, porque ele ganhou muito dinheiro e nunca ninguém conseguiu descobrir quem ele era, não se sabe. Ele pode ter trabalhado tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, e ele só é chamado de falsificador espanhol, isso foi a Belle que deu o título, porque muitas das páginas que ele utilizava, né, que ele raspava, eram de livros espanhóis. Então ficou como o falsificador espanhol. Mas vai saber, né? Vai saber, de repente pode ser italiano, pode ser brasileiro. Até hoje ainda tem né, bibliotecas e museus que estão tentando, né, aventando hipóteses, né, de quem ele poderia ter sido, mas ninguém ainda conseguiu descobrir. Mas é curioso porque até mesmo a Victoria and Albert Museum de Londres, agora,
em 2008, adquiriu obras dele Olha só. para a coleção, sabendo já, né, obviamente, que eram falsificações, mas justificando isso, dizendo que elas refletiam justamente esse gosto pelo medievalismo do final do século XIX e comecinho Tá. do século XX. Então, como um documento, né, dessa época, eles acharam importante adquirir obras dele. E a gente tem 2 páginas iluminadas lá na Uhum. coleção, que a gente fez uma exposição virtual aí durante a pandemia, mas que agora, Tá. na exposição Reviravolta, elas estão no percurso. Que maravilha. Olha, falando de pandemia, a pandemia foi especialmente trágica para a cultura, né? Eu acho que nós tivemos grandes manifestações, eu acho que algumas descobertas de novas formas do contato com a cultura, da população com a cultura, mas realmente foi bastante complicado. E nós vivemos ainda um período onde a retomada está sendo muito difícil. Como que a Casa Emma Clabin, como que vocês viram esse período, como que vocês trabalharam nesse período e como que está sendo essa retomada para vocês? Óbvio, foi uma coisa terrível, né, os museus, na verdade, eles só existem para o seu público, né? E o Uhum. fato da gente não poder receber o público, né, na fase pior da pandemia, é uma coisa muito grave, mas a gente acabou descobrindo novos canais online, enfim. A gente fez exposições virtuais, a gente Uhum. continuou com a programação de cursos e palestras, e a gente acabou aproveitando também, principalmente, né, assim, entre 2020 começo de 2021, a gente aproveitou também para promover algumas reformas, algumas Ok, ok. atualizações na casa, né, porque como não tinha público, mas no final, quer dizer, desde, né, do finzinho do ano passado, a gente reabriu gradualmente, né, respeitando Claro. todas as normas, né, e este ano, a gente já está, provavelmente vai atingir o mesmo público que a gente teve em Que 2019. legal, que legal, Então, que legal, que bom. retomam, né? E a gente vê até, é curioso, que eu tenho notado, não só lá na Casa Museu, mas em outros museus da cidade, que as pessoas estão muito, né, por esse período de isolamento, as pessoas estão muito sedentas né, Uhum. retomar, de voltar aos museus, de retomar essas atividades, de reencontrar, né, as pessoas, as obras, enfim. Então, foi um período terrível, mas eu acho que no final foi um período de aprendizado também para os museus. Sem dúvida mesmo, sem dúvida, sem dúvida. E algumas coisas que não precisam ser perdidas, vamos dizer assim. Eu tenho conversado muito aqui no Café Cultural com diversos artistas que falam, realmente, foi um período onde a gente, no começo, pirou, no começo não sabia o que fazer, no começo a gente falou, bem, e agora? Mas muitas das lições vão ficar. Eu acho que o saber utilizar esse mundo virtual, que a gente pensa que sabe, né, usar a internet, a gente pensa que sabe usar essas ferramentas todas, na verdade, acho que a gente, se usar 10% é muito. Mas algumas oportunidades não precisam parar, né? Agora que podemos voltar ao presencial, não precisa estacionar tudo que foi aprendido no mundo virtual. A gente pode continuar com algumas coisas, né? Sim, com certeza. A gente, pela nossa experiência, né, a gente viu, principalmente com os cursos e palestras e essas exposições virtuais, a gente viu que a gente pode atingir um público muito maior, Legal. porque durante a pandemia, né, tudo que a gente fez online, a gente acabou recebendo um público de outras cidades do Brasil e até do exterior, Tá. coisa que antes ficava restrita só a quem estava aqui em São Paulo. E isso a gente não pretende descontinuar, quer dizer, né, a gente continua e a gente está voltando também quer dizer, a gente deve retomar um formato híbrido. A Tá. gente pretende continuar transmitindo todas as apresentações musicais, as palestras, os cursos. A gente vai fazer presencial e online, né, a partir do ano que vem, o máximo possível, porque a gente atinge um público que não teria esse acesso. Eu acho que é muito importante, né? Sem dúvida, sem dúvida. Paulo, como que você via, como você vê, obviamente, a relação da dona Emma Clabin com o artista?
Ela assim, ela obviamente ela é não somente uma apreciadora, mas uma valorizadora da arte, de todas as expressões culturais. Mas o artista, como é que era a relação dela com o artista, com o produtor da obra? Olha, uma boa parte da coleção é de arte antiga, vamos dizer, né? Não, De sim, arte sim, sim. anterior, assim. Mas a Dona Ema teve dentre várias coisas que ela atuou como empresária, enfim. Mas ela teve uma atuação importante aqui, ela fez parte do Conselho do Museu de Arte Moderna, do Conselho da Bienal, e ela promoveu muitos artistas, muitos músicos. Ela tinha essa relação de muita proximidade. Ela era uma mulher muito culta, né? Ela estudou na Europa, teve uma formação ampla, enfim. E ela tinha essa proximidade. Mesmo artistas que no final, vamos dizer, acabaram não ingressando na coleção, ela apoiou muito. Eu tenho relatos de vários artistas assim que ela ajudou, promoveu, né, comprou obras também de alguns, enfim, ela tinha esse envolvimento com o meio cultural de São Paulo e teve uma contribuição importante. Eu te perguntei isso justamente por causa disso. Obviamente, a gente sabe que sim, grande parte da coleção, do que as pessoas vão ver na Casa Museu, é de obras muito antigas, obras históricas, assim. Mas, assim, no desenvolvimento de novos artistas, eu tenho notícia, obviamente não profundamente, você deve saber muito melhor, mas, assim, muitos novos artistas, ela incentivava a formação cultural, ela incentivava que artistas entrassem nesse meio, que pessoas entrassem nesse meio. Independente, vai ser um grande artista. Para ela, a notícia que eu tenho assim, não interessava, ela queria que as pessoas colocassem a mão na massa, que ela queria muito que a arte fosse produzida. E nisso tem muitos nomes que talvez a gente nem venha a saber, nem venha a conhecer, mas dependiam e ela valorizava muito esse começo da carreira artística, né? Sim, ela ajudou muito, quer dizer, numa época ainda que o mercado de arte aqui era muito incipiente, né? Ela chegou a adquirir muitas obras de artistas iniciantes, né? E que depois muitas dessas obras, ela doou. Okay. Principalmente para o Hospital Einstein, que ela também ajudou a construir, para que o Einstein promoveu leilões para arrecadar fundos, né? Então ela fazia um pouco esse circuito, quer dizer, ela comprava muitas obras de artistas, depois ela doava para instituições beneficentes, mas ela ajudou com outros colecionadores também a criar esse mercado para a arte moderna e contemporânea aqui no Brasil. E, principalmente, assim, de apoio direto mesmo, ela apoiou muitos músicos. Tá. Ela tinha um envolvimento muito grande com música, ela era muito amiga da Madalena Tagliaferro, por exemplo. Ela ajudou a criar, né, a fundação da Magda Tagliaferro, que justamente era para promover novos artistas. Ela ajudou nos prêmios que se davam aos músicos, né, para estudarem no exterior. Chegou a comprar piano e dar o piano para os estudantes, enfim. Ela tinha essa... Ela sabia, vamos dizer, da importância desse incentivo para a cultura aqui, né, e para os artistas. E não é falar, né, Paulo? Não é falar, mas isso tendo recursos, tendo o acesso a recursos financeiros, isso é fácil. Não, gente. Mesmo com recursos financeiros, isso não é fácil. Mesmo com recursos financeiros, isso não é uma coisa simples de se fazer. Você precisa entender, você precisa conhecer, você precisa estar disposto. E o trabalho da Dona Ema Klabin, como o Paulo muito bem colocou, não se restringiu à arte. A arte maior e independente de escultura, pintura, música. Ela partiu para outros campos. Como o Paulo falou, quer dizer, o hospital, o Einstein hoje, na verdade, está lá muito por causa dela. E outras causas sociais. Quer dizer, ela conseguiu fazer esse link, ela conseguiu fazer essa ligação entre a arte, o conhecimento, as causas sociais, o desenvolvimento de uma sociedade. Mas ela tinha recursos? Sim, ela tinha. Mas o recurso foi utilizado de uma maneira extremamente positiva.
E às vezes não precisa ser milionário para fazer, né, Paulo? Basta você ter os meios, você saber direcionar isso, que é o mais importante. Eu acho que é saber direcionar essa boa vontade, essa energia para alguma coisa positiva. Sim, claro. Eu acho que uma coisa que teve de muito importante dela, quer dizer, não só ela, lógico, ela tinha recursos, né, pela empresa familiar, mas Uhum. ela foi uma pessoa que ela continuou estudando, continuou envolvida, continuou Aí, fazendo cursos. Até o final da vida dela, ela frequentava cursos do MAN, do MASP, enfim. Ela estava sempre atualizada do que estava acontecendo na arte, na música. Enfim, isso é muito importante, porque ela tinha esse discernimento, né, de reconhecer o que tinha valor, o que não tinha valor, o que valia promover, né, e ela conseguia amarrar isso também com as ações dela de filantropia. Eu acho uma coisa muito legal, né, da atuação dela, quer dizer, não ficava... E ela também, quer dizer, eu acho que diferente de muitos colecionadores de hoje em dia, né, que isso mudou muito, hum, ela não pensava nisso, né, no investimento todo na arte, assim como meramente um investimento, porque aquilo vai valorizar no futuro. Era pelo amor à arte mesmo, era sim, porque sim. as coisas que ela gostava e ela não estava preocupada, vamos dizer, se aquilo ia valorizar no futuro, né, porque o mercado de arte mudou muito, né, hoje em dia é muito especulativo, mas na época dela Uhum. não, quer dizer, outros colecionadores também, eles faziam isso por amor à arte, né, e até quase todos por um desejo de, no futuro, tornar isso público, que foi o que ela fez com a casa dela, ou como outros colecionadores que doaram para os nossos museus. Isso que é fantástico, né? Ou seja, construir uma obra pensando em colocar essa obra à disposição. Sabe, a Casa Museu é uma obra. Ela é recheada de diversas obras, mas a Casa Museu é uma obra de arte. E colocar essa obra à disposição da sociedade, para que a sociedade possa conhecer, possa interagir, possa estar presente. Eu acho que esse é o maior legado de todos, né? Você tem notícia de alguma obra que ela assim, puxa vida, eu queria ter colocado essa obra aqui dentro e não conseguiu? Tem algumas coisas, ela sempre quis comprar, por exemplo, um Rafael, né, o Rafael Sanzio, né, o Uhum. pintor italiano, e ela nunca Nunca conseguiu. acabou nunca conseguindo achar exatamente o que ela queria. Mas depois também o que tem a coleção de curioso é porque ela foi, ao longo da vida, redirecionando a coleção. Quer dizer, ela começou como uma Hum. coleção essencialmente europeia, depois ela se interessou pela arte colonial aqui Uhum. brasileira, depois pela arte moderna, e depois ela continuou a seguir os acontecimentos da arte do século XX, né? Oh, que legal. Então, eu fico imaginando, né, quer dizer, se ela estivesse viva hoje em dia, eu acho que ela ainda estaria adquirindo coisas de artistas contemporâneos, porque ela Sim, tinha sim. essa visão muito aberta, né, muito conectada, né, com o que está acontecendo na sociedade e no meio artístico. Fantástico isso. E o Paulo Costa? Se o Paulo Costa pudesse fazer uma exposição com obras que tá, o que você escolheria? O que te chama mais atenção? O que te fala mais ao coração do que está lá dentro? Olha, não, justamente esse ano, né, em função do comemoração dos 15 anos, né, a gente tem gravado depoimentos com toda a equipe da Casa Museu, né, Tá? de qual é a obra preferida, né, de Hum? Eu não cada quis te um. perguntar a obra, porque imaginei que deve ser meio impossível falar Então, a obra preferida, mas deve ter, eu, na claro. verdade, não eu ainda, né, isso a gente está gravando em vídeo, eu ainda não gravei, porque eu tenho muita dificuldade de definir. Tem muitas obras. Imagino. O que eu tenho, assim, pesquisado mais nos últimos anos justamente são as artes decorativas. Porque, Tá. como a gente não tem um grande museu de artes decorativas aqui no Brasil, eu tenho me dedicado muito, até pela minha formação como arquiteto, Uhum. né, a estudar as artes decorativas. Então, eu tenho, né, a gente já fez exposições sobre porcelana, agora sobre faqueiros, Uhum. prataria, e a gente pretende continuar isso com cristais, com mobiliário, com têxteis, enfim. E isso é uma coisa que me atrai muito, assim, o fato da Legal. gente muitas vezes deixar lá a mesa posta, né, que é né, é um registro, né, de como era um jantar de elite
paulistana né, da segunda metade do século XX. Isso é uma coisa, por exemplo, que me atrai muito, né, de você ver a colocação da mesa, as porcelanas, os cristais, a prataria. Isso é uma coisa, por exemplo, porque daí não são só os objetos em si, que já tem uma importância, mas é o elemento imaterial que está ali, porque aquilo é um registro histórico, aquilo tem muita coisa que a gente pode desenvolver a partir desses objetos de uso. Claro, você consegue construir uma cena em cima disso, né? Quer dizer, conforme a disposição, você constrói uma cena em cima. Olha, imagina o que estava acontecendo nesse momento, como que esse ambiente era utilizado. E é difícil ter pessoas com esse olhar, né? Porque, eu vou lá, eu quero ver os quadros, quero ver as esculturas, quero ver os jardins, que são maravilhosos. Assim, mas, quer dizer, essa visão é muito legal da tua parte, e realmente precisa ser incentivado. Porque você não tem, né? Você tem pouquíssimas pessoas que conseguem enxergar e criar uma cena, criar uma história em cima daquele ambiente. Que foi bem o caso dessa exposição, né, da faca, colher e garfo, né? Uhum. Porque a gente, enfim, trouxe a gente contou na exposição a história dos talheres, que todo mundo, por exemplo, pode achar que é uma coisa muito antiga, mas não é. Esses faqueiros, como a gente conhece, como a gente usa hoje em dia, só se tornaram de uso geral da população a partir do século XX. Olha só. E anteriormente as pessoas comiam só com faca e com as mãos, e depois aos poucos foram surgindo os outros talheres, e os faqueiros foram ficando cada vez mais complexos. Então tem toda essa história de evolução da civilização, né, de como a sociedade, né, como isso cumpre um papel dentro da sociedade, né, de convívio, né, de como as pessoas convivem, e esses objetos trazem essa história, né, né, e a gente mesmo, porque mesmo hoje em dia, né, em qualquer encontro que a gente tem com as pessoas, mesmo num churrasco, numa coisa assim, tem algumas regras, né? Tem uma sociabilidade ali, e tem algumas regras. Alguém sempre traz alguma coisa, tem uma maneira de servir, tem uma maneira. Então a gente procurou nessa exposição trazer uma reflexão sobre isso também, quer dizer, trazer toda a história dos talheres, mas também da gente pensar um pouco do nosso dia a dia, né? Por que a gente usa, por que a gente faz assim, ou, né? Por que a gente hoje em dia come em prato com talheres, coisa que muitas culturas do mundo até hoje não fazem, e que também não tem problema nenhum, né? Não é problema não fazer, mas entender o que está acontecendo, né? É uma outra evolução, é um outro tipo de civilização, tão valioso quanto, mas diferente do nosso dia a dia, né? Enfim, do que se tornou comum aqui no Brasil. E aí eu acho que cada um pode olhar um pouco o seu próprio ambiente. Tudo bem, a organização da Casa Museu Ema Klabin é um espetáculo. É um espetáculo à parte. Mas se cada um olhar para o seu ambiente, mesmo que seja a sua casa, o seu escritório, vai ver que ali é possível construir um ambiente desses. Você tem a sua história, você tem as suas cenas, você tem o seu cotidiano montado de uma forma que conta uma história. E se cada um começar a preservar um pouco essa história, sabe, junção essas histórias, sabe, a sociedade vai ganhar. Porque a gente se perde. Hoje em dia, geralmente a gente se perde. Eu olho aqui para minha sala, eu estou aqui num quarto na minha casa, estou gravando num estúdio muito, muito montado aqui na minha casa, mas olhando para os outros ambientes, tem uma história. A forma como os móveis, a forma como as coisas estão distribuídas tem uma história. E cada local, cada casa é uma história, né, Paulo? Porque eu acho que tem isso, quer dizer, a Casa Museu, né, ela tem esse elemento, por mais que lá seja uma mansão de Jardim Europa, tem essa proximidade, porque as pessoas reconhecem, quer dizer, é uma sala, é um quarto, é uma que todo mundo tem, né, que todo mundo, por mais que seja, né, uma outra escala, enfim, uma outra decoração, as pessoas se reconhecem, né, e as coisas têm muito, né, a gente se sente em casa, vamos dizer assim, quando a gente se reconhece nos objetos que estão em torno da gente, né? Essa sensação, às vezes, né, quando a gente volta de uma viagem para casa
esse conforto que a gente tem, é porque tudo ali que está em volta é um reflexo da nossa própria personalidade, né, do nosso próprio tempo. E isso é importante de reconhecer, e é importante também da gente se preocupar vamos dizer, em preservar, em guardar, né, registro disso para o futuro. Sem dúvida alguma. E, Paulo, se as pessoas quiserem bater um papo contigo, quiserem conhecer um pouco mais do trabalho, te encontram, vai pelas redes sociais da Fundação, da Casa Museu, como que faz para ter contato com o Paulo? Pelo nosso próprio site, tem lá um link, né, de entre em contato conosco, é possível as pessoas mandarem e-mail diretamente para toda a equipe, inclusive para mim, quer dizer, se houver necessidade de algum contato direto, e, enfim, e a gente está também nas redes sociais, enfim, em todos os canais possíveis, né? Maravilha. Então, até 16 de dezembro, essa reviravolta na Casa Museu Ema Klabin, para a gente conhecer um pouquinho mais e melhor dessas obras, inclusive obras que estavam na posição original, que depois foi mexida, e toda obra tem que ser mexida, a obra não é uma coisa para ficar estática na parede, em cima de um móvel, ela é viva e ela tem que ter esse movimento mesmo, Paulo, por aí mesmo. Para o ano que vem, novidades? Para o ano que vem, a gente vai começar o ano com uma coisa completamente diferente, que é uma exposição de livros raros, porque a Dona Ema também tinha uma coleção importante de livros raros, que ela formou ao longo da vida, e a gente vai falar um pouco justamente dessa evolução, né, do surgimento da imprensa, e vai tentar trazer isso até, vamos dizer, os tempos atuais, quer dizer, essa evolução da comunicação humana e a evolução da comunicação dos museus com seu público. Que maravilha, que maravilha. Nossa, fantástico. Nossa, já me interessei de imediato em conhecer, mas deve ser algo maravilhoso. Paulo, muito obrigado, parabéns pelo trabalho, continue, e sempre que tiver oportunidade, sempre que a gente puder ajudar na divulgação dos trabalhos da Casa Museu ou de qualquer outro trabalho que você esteja disposto, por favor, conte com a gente, venha tomar um café com a gente. Ok, agradeço muito também. Valeu, Paulo, obrigado. E a todos vocês que acompanharam essa edição deliciosa aqui do Café Cultural, meu muito obrigado. A gente volta semana que vem. Vem tomar um café com a gente. Um abraço. Tchau, Paulo, obrigado. Tchau.